Vai se chamar do índio na web a web indígena. Eu vou tomar a liberdade e abusar da paciência de alguns e lembrar os termos que a gente está usando para que todos aqui estejam entendendo do que a gente está falando quando fala em inclusão digital, ou minimamente estejamos de acordo sobre o que estamos falando. Bom, isso aqui é um computador que todo mundo conhece, né? Essa máquina que faz uma opção de coisas. E o computador está baseado numa tecnologia que usa números. O computador, todo mundo sabe, não é todo mundo sabe, a gente pensa que o computador lê as palavras que a gente escreve, mas o computador entende tudo isso como números. Para ele transmitir as informações, para ele guardar as informações, melhor dizendo, ele guarda isso como números. E um número, a gente costuma chamar de dígito. Quando a gente fala de inflação de 2 dígitos, quer dizer que a inflação passou de 1%, já está em 2%, ou já está em 10%, coisa assim. Então, dígito é cada algarismo, digamos assim. Então, por causa disso, surgiu a expressão tecnologia digital, sistema digital. É o sistema pelo qual o computador funciona. Só para a gente saber o que significa essa palavra. Então, quando a gente fala em inclusão no mundo digital ou inclusão digital, a gente está falando de poder manusear computador, poder trabalhar com as tecnologias de informática que se baseiam na informática, os computadores, a tecnologia que usa esse tipo de ferramenta. E se a gente juntar 2 computadores, a gente pode fazer uma rede local. A gente pode ligar por um cabo, por um fio, 2 computadores e transmitir informação de um para outro. Ou eu posso trabalhar num computador lendo uma informação que está guardada no outro computador. Então isso é uma rede pequena, uma rede que a gente pode fazer, muitas empresas fazem isso no escritório, né? É uma rede local. Bom, o que nós vamos falar aqui é sobre uma rede maior, que é a rede mundial. É uma rede que liga computadores no mundo inteiro, não necessariamente por fio, porque daí ficava meio caro botar fio, meio complicado também, quando arrebentar um fio tem que achar onde é que arrebentou. Então se criou uma tecnologia de transmitir isso por onda de telefone, onda de rádio. Então, como a gente recebe em casa a televisão sem ter um cabo que vai ligar lá na TV morena, a gente recebe pela antena, assim a gente transmite também computador para computador, informações, e isso configura isso que chama rede mundial de computadores. Se o meu inglês não estiver muito ruim, isso tem a ver com o que eles chamam de World Wide Web, quer dizer, a rede mundial de computadores, ou a rede mundial, e essa rede mundial, então, por causa dessas letras, se traduziu nesse www. Então, quando o pessoal fala em web, o web é a palavra que quer dizer rede. Né? Deixa eu traduzir aqui ou não? Web é essa palavra. Então, os índios na web, ou a web indígena, está se falando dessa rede, mas a web é para abreviar a rede mundial, ou seja, esse www que nos endereços da internet a gente tem que pôr. Bem, costuma-se dizer que a inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias de informação. O que significa o conhecimento e uso de ferramentas de informática, que é computadores, programas de computador, que são chamados software, da palavra inglesa, né? E o acesso à internet, ou seja, o acesso à rede mundial de computadores, que é a web. Outras pessoas, ou em outras palavras, isso pode ser dito da seguinte forma: a inclusão digital, para acontecer, precisa de 3 instrumentos básicos, que são computador, acesso à rede, à web, e domínio dessas ferramentas. Saber usar um computador e saber usar as ferramentas da internet, da web. Quando a gente está falando de inclusão digital, então eu vejo pelo menos três lugares. Um lugar é esse, eu poder usar a língua indígena num computador. Isso já é incluir, agora falando de inclusão digital da língua indígena, desculpa. Falando em inclusão digital da língua indígena, uma coisa é eu poder usar a língua indígena no computador, imprimir, etc., fazer materiais, etc. Outra coisa é eu poder encontrar na internet, isso aqui é uma página de uma busca feita na internet, eu encontrar na internet trabalhos ou a língua indígena em documentos, em uso, sendo empregada na internet, em outros programas disponíveis. Aqui, por exemplo, tem
uma busca na internet sobre a palavra Caingang e achou a página Caingang Yogô, da qual o Silvino vai falar daqui a pouco, explicar o que é. Uma página em Caingang, feita pelos Caingang, vários dos que estão aqui. E aqui então é um computador usando a língua Caingang, num texto, mas tem um outro lugar do computador, que é aquele lugar onde vem as instruções do computador, os diálogos, as páginas de informação, os chamados, os menus aí de uso, né? Então, onde diz arquivo, gravar, editar, etc. Tudo isso no nosso programa aqui está em português. Quando eu comecei a usar computadores, não tinha em português, a gente só usava em inglês. Agora existe em português, mas não tem ainda em Caingang. Em Guarani, acho que a gente pode importar alguma coisa de Guarani Paraguai, talvez, não sei. Eu suponho que aí é mais, pode-se até usar. Então, esse palavreado todo, técnico, e essas expressões que você usa quando está usando o computador, onde é que eu arquivo, onde é que eu salvo, onde é que eu abro não sei o quê, onde é que eu faço a letra maior, isso tudo, se tiver em língua indígena, significa que você tem um programa de uso na língua indígena. Vocês estão usando hoje, então agora eu vou sentar ali. Bem, bom, então, primeiro, a questão que eu quero esclarecer, porque eu tenho defendido a inclusão digital de línguas indígenas, e a primeira coisa é dizer que isso não é exatamente uma posição pessoal no sentido de opinião. Isso é uma convicção construída a partir fundamentada no estudo de várias situações sociolinguísticas, particularmente de línguas minoritárias indígenas no Brasil e no Cone Sul. E essa fundamentação minha está baseada em duas linhas de raciocínio que eu quero apresentar agora. De um lado, o primeiro lado da questão é saber o que acontece com línguas minoritárias, como são as línguas indígenas, a partir do contato com uma comunidade maior, mais poderosa, falante de outra língua e que efetivamente subordina a primeira. Em outras palavras, o que acontece com uma língua minoritária de uma comunidade minoritária num contexto de dominação? Eu digo até de dominação colonial. Eu não sei se todos aqui estão de acordo, mas meu entendimento é que as sociedades indígenas no Brasil são sociedades subordinadas, dominadas, todas elas, e estão numa posição de opressão colonial em relação à sociedade nacional brasileira. Bom, nós sabemos que fora algumas pessoas, alguns malucos ou alguns dedicados que existem na sociedade majoritária, que por razões de solidariedade, de identificação política, etc., se interessam por aprender e falar uma língua minoritária, fora essas pessoas, em geral, qualquer membro da sociedade dominadora só vai se interessar por aprender uma língua de uma sociedade dominada se estiver muito próxima dela e, ao mesmo tempo, muito longe dos seus patrícios. Foi o que aconteceu com os portugueses que eram degredados e soltados na costa brasileira. Ou aprendia a língua tupi na costa, ou morria. Então, tinha que aprender tupi. Fora essas situações, o que acontece é que a sociedade dominante não está interessada em aprender a língua da sociedade dos dominados. E as comunidades indígenas, as comunidades minoritárias, as sociedades minoritárias é que tem que se virar para dominar e saber a língua dos conquistadores ou da sociedade majoritária. Com a permanência prolongada de uma situação de dominação, costuma acontecer que cada vez mais se intensificam as relações sociais, econômicas, culturais entre as duas sociedades. Eu vou fazer uma afirmação forte, pode ser que alguém queira estrilar depois e a gente discute. Não é verdade, para mim, que exista alguma sociedade indígena que, nesses contextos, tenha preservado indefinidamente sua autonomia. As condições, eu declaro agora. A autonomia pode ser mantida enquanto as comunidades têm a alternativa de se esquivar do contato e de minimizar as relações dos seus membros com a sociedade
majoritária. E isso acontece ainda para uma parcela de comunidades, inclusive no Mato Grosso do Sul. E muitas fazem essa opção, outras não. Mas essas condições de poder esquivar-se do contato, de poder minimizar as relações da comunidade ou dos membros dela com a sociedade majoritária, mais cedo ou mais tarde elas desaparecem. Mais cedo ou mais tarde, pode ser com séculos de diferença entre uma sociedade indígena e outra, pode ser simplesmente por décadas ou anos, mas mais cedo ou mais tarde, até onde a história mostra, todas se renderam aos encantos da aproximação com a sociedade mais poderosa. Isso parece inevitável quando a discrepância de número, poder e capacidade de geração de riqueza entre as duas sociedades é uma discrepância, uma diferença muito grande. A situação pende a favor de uma possível autonomia das comunidades dominadas quando aquelas diferenças econômicas, políticas, sociais, numéricas, etc., em relação à sociedade dominante são pequenas. Mas quando a dominação se perpetua por tempo demais, como foi o caso da dominação dos romanos em Portugal, naquela que hoje é Portugal, na Península Ibérica, Portugal, Espanha, França, etc., as sociedades dominadas podem chegar a abandonar por completo sua língua, substituindo pela língua dos dominadores. Foi o que se deu justamente nessa região que eu mencionei. As relações econômicas e sociais intensas com a sociedade majoritária dominante exigem dos membros da sociedade dominada cada vez melhor domínio da língua majoritária. Impõe também a elas cada vez mais situações sociais em que o uso da língua majoritária é indispensável e quanto melhor seu domínio, maiores chances de sucesso, em qualquer sentido, para os membros da comunidade minoritária. Em contrapartida, as situações sociais relevantes e de significado especial, em que a língua minoritária é indispensável, nas quais o melhor desempenho linguístico na língua nativa é a maior garantia de sucesso, essas situações tornam-se cada vez menos comuns, até se constituírem situações raras com essas características. Em outras palavras, com o passar das décadas e dos séculos, por sua capacidade aparentemente inesgotável de explorar aparentemente qualquer nicho ecológico e qualquer fonte de energia, o capitalismo atinge aos poucos todas as sociedades minoritárias que vão sendo cada vez mais impedidas de praticar estratégias de fuga ou de isolamento. Antes, ao contrário, elas vão sendo enredadas cada vez mais nas relações de troca desigual e dependente. A consequência linguística de tudo isso é que a cada década, eu nem diria a cada geração, depende, obviamente, da situação de cada sociedade, mas em muitas sociedades indígenas, a cada década, cada vez mais, o número de portas que se erguem muito próximas da terra indígena, ou até dentro da terra indígena, que só se abrem com as chaves da língua majoritária, aumenta cada vez mais. Ou seja, tem cada vez mais, dentro da própria comunidade, ou no entorno, nas relações que a comunidade tem que fazer, cada vez mais situações que você só acessa, você só consegue resolver, se você consegue sucesso, se você tiver a chave da língua majoritária, se você falar a língua majoritária. Em contrapartida, cada vez mais portas e casas que dependiam da língua minoritária, que dependiam da chave da língua indígena para abrir, vão sendo destruídas, abandonadas ou deixadas em desuso. Práticas sociais, relações sociais, usos, rituais, etc. Isso quer dizer que a cada geração, ou no espaço temporal ainda menor, as línguas minoritárias perdem muitos espaços e a língua majoritária, a língua portuguesa, no nosso caso, amplia os seus espaços, ou espanhola também. Nesses contextos, só com clareza política bastante grande, uma sociedade indígena decide fazer frente a essa situação e propõe a envidar esforços para fortalecer sua língua e interromper o processo do seu desaparecimento. Mas muitas vezes não sabe exatamente o que fazer, por onde começar ou o que é prioritário. Com frequência fazem coisas que não são as mais importantes, nem mesmo as melhores, como, por exemplo, botar por escrito as narrativas míticas, as histórias sagradas, ou instituir aulas de língua indígena 3 vezes por semana, como se fosse uma língua estrangeira, na aldeia, ou aceitar ajuda lá de um missionário, ou um linguista, às vezes dá na mesma, para fazer um dicionário que no final ninguém usa. Bom, uma das coisas mais importantes, no entanto, que deveriam fazer, que é preciso fazer, é buscar conquistar
retomar ou criar contextos de situações sociais relevantes, de prestígio social, em que a língua indígena seja efetivamente usada, que seja uma exigência, enfim, que ela seja necessária para acesso a determinados bens, participações no conteúdos. Eu vou fazer uma breve pausa, vou ter que estar abreviando tudo que eu vou falar, mas a breve pausa para dizer, eu vejo duas motivações que fazem as pessoas lutarem contra o desaparecimento de uma língua quando precisam lutar. Quando uma língua é poderosa, quando uma língua está falada por todo mundo, quando uma língua, enfim, não tem ameaças, as pessoas não se preocupam com isso. Mas quando precisam, e quando começam a perceber que a língua está perdendo espaços, tem duas motivações. Ou a motivação econômica, ou a motivação política. Ou as pessoas têm uma motivação ideológica forte, e constroem com isso uma série de situações, ou tem uma motivação econômica. Se eu aprender a língua, ou se eu manter a língua, eu tenho acesso a isso, eu posso ter aquele emprego, ou eu posso conseguir não sei o quê. Não conheço outro tipo de motivação. Bom, nesses contextos que eu estou mencionando, nessas situações, muitas vezes uma análise do contexto linguístico sociocultural permite perceber, e cada caso é um caso, permite perceber o valor que a escrita em língua indígena pode ter como um recurso e um espaço de fortalecimento da língua, o desenvolvimento de uma tradição escrita. A mesma análise que mostrou o caráter inevitável do contato e das relações cada vez mais intensas com as sociedades indígenas minoritárias com as majoritárias, permite perceber passos futuros dessas relações. Eu vou fazer uma comparação, eu digo que há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, 2000, um telefone, eu vou falar de comunidades indígenas do Sul, não são típicas no sentido de que não são o padrão de todas as sociedades indígenas e não são atípicas no sentido de que os índios do Sul são muito diferentes dos outros. Não. São parecidos com muitas outras situações e então é uma, mas falo dela porque conheço bem. Há 10 anos atrás, você ter um telefone numa comunidade indígena era um orelhão de base, como é que chamava aí? Celular, não sei o que, rural, celular, telefonia rural, funcionava 3 meses por ano e olha lá. A aldeia do Tiago, por exemplo, que está aqui presente, não sei onde está o Tiago, a aldeia dele era assim, né? Um telefoninho lá na frente do posto de saúde. Primeira vez que eu fui lá na aldeia deles, primeiras vezes que eu ia lá, é isso. O telefoninho lá funcionava 3 meses por ano, pifava, não sei o que, tá. Bom, 10 anos depois, aquele telefoninho talvez ainda está lá, mas ninguém se interessa mais por ele. Todo mundo tem celular. Tem índio que tem 2 celulares. Bom, então, isso mostrou que mudou essa realidade de comunicação. E falam em Guarani. Bom, falam o que quiser, né? Mas também falam em Guarani. Agora, comparando, em 1997, eu mencionei agora, chamando o Mauro como exemplo, né, o caso da comunidade dele, em 97 havia uma comunidade indígena caingangue, os caingangues são 30 mil pessoas. Os caingangues têm 30 e tantas áreas de terras indígenas. Né? Ao longo de, eles ocupam 4 estados do Brasil, digamos, estão distribuídos. Nesse grande povo, tinha um computador, em 1997, lá na aldeia do Mauro, que é a última, lá no canto, lá embaixo. Quase descambando para a Argentina. Já. Enfim, hoje, 10 anos depois, não, um pouco mais, né, 97, 13 anos depois, poucas são as escolas indígenas caingangue que não possuem ao menos um computador. Muitas têm salas de informática com 5 ou 10 ou 12 computadores. E eu estimo hoje que 10 a 15% das escolas caingangues estão ligadas na internet. E eu não tenho medo de dizer que em menos de 10 anos não haverá comunidade, não haverá uma área indígena caingangue que não haverá pelo menos uma escola conectada na internet. Bom, eu não estou propondo isso, eu não vendo internet, não sou representante de nenhuma empresa, da Embratel, da NET, nem nada. Estou dizendo isso vai acontecer, isso está acontecendo, os índios estão querendo, estão fazendo isso. Bom, então, se o processo é inevitável, temos que nos preparar para isso. E se daqui 10 anos, se em 10 anos qualquer criança, eu tinha até feito uma, quero dizer o seguinte, isso significa que, no mínimo, esse caso dos caingangues projeta o seguinte, daqui a 10 anos, no mínimo, metade das crianças que nascerem a partir de hoje, 27 de maio, metade, no mínimo, das crianças caingangue vão ter acesso à internet antes da adolescência.
E nós aqui, alguns aprenderam internet, ouviram internet pela primeira vez com 40 anos. Bom, se o processo é inevitável, temos que nos preparar para isso. Se em 10 anos qualquer jovem ou criança indígena de uma determinada etnia X qualquer terá acesso a computadores à internet, quais línguas ele vai encontrar no computador? Quais línguas ele vai encontrar na rede mundial de computadores? Português, espanhol, inglês. E a língua indígena? Qual é a diferença que isso faz? A diferença para mim que isso faz é que tem um espaço que está se configurando, que a gente sabe que é um espaço linguístico, e a gente ficar de braço cruzado, a gente significa dizer, vai ser mais um espaço da língua portuguesa. Vai ser mais um espaço de importante interação da juventude só em português, se nós não nos prepararmos para isso. Se nós não criarmos, não transformarmos e ocuparmos esse espaço, tomar lugar lá e botar a língua indígena lá. A diferença é, se o jovem indígena daqui a 10 anos vai entrar na web e só vai encontrar o português, mais uma vez ele vai reforçar a ideia, que já está alimentada por uma série de outras situações sociais, de que a língua indígena dele, a gente conserva para falar com o vovô, para falar em casa, e ela não tem muito o que dizer, porque ela não fala de tecnologias novas, ela fala de coisas do passado. A língua indígena tem que falar das coisas do presente, tem que ter vocabulário para isso. Não é aquela preocupação de ficar inventando palavra para tudo, mas se você fala dos temas, o vocabulário aparece, ele brota. E vai ter empréstimos também, nenhuma língua existe sem empréstimo. Mas a língua indígena tem que tematizar as questões atuais. Não adianta fazer livrinho de língua indígena falando de caçada de anta, para quem nunca viu anta, nunca vai ver mais. Tá? É interessante, pode ser importante para lembrar histórias, e às vezes tem um aspecto importante, mas não pode focar nisso toda a produção em língua indígena. Porque daí a gente está jogando exatamente isso. Nossa língua indígena fala do passado. Para falar do futuro e do presente, falamos de português. Eu estou sendo avisado de que meu tempo acabou. Peço licença para explorar mais 5 minutos. Bom, então a hipótese, ou a proposta é que, se a língua indígena estiver na web, nesse momento, o jovem indígena, se ele estiver lá num lugar onde ele sabe que ele pode encontrar informação, ou ele pode encontrar interação, ou ele pode ouvir e refletir na sua língua sobre as questões que lhe tocam naquele momento, ele vai encontrar a sua língua viva. E não vai ter motivo para pensar que sua língua não vale nada, pelo contrário, ele pode até ter um motivo de orgulho, porque a sua língua ocupa esses espaços de prestígio tecnológico, etc. Bom, para concluir esse raciocínio, eu vou acrescentar um exemplo que não é de tecnologia, vem de fora, mas se refere a elementos que vêm de fora da cultura. Pensem no rock. Quando os caras começaram rock no Brasil, e tocando guitarra, isso era visto como uma coisa absolutamente alienígena e alienada. Né? Bom, chegou como uma importação em língua inglesa, você só cantava rock em língua inglesa. Hoje, passadas algumas décadas, quem duvida de que existe um rock nacional? Quem arriscaria dizer que a guitarra do Caetano Veloso ou do Gilberto Gil são uma expressão de alienação, ou servem à dominação cultural? Quem arriscaria dizer que Cazuza e Renato Russo são colonizados? E quem diria que a música deles é ruim? Então, o que a molecada está fazendo nas aldeias? Tocando música sertaneja, tocando rap. O que tem que fazer é estimular eles a botar a língua indígena aí. É isso, vamos criar o rap indígena, vamos criar o sertanejo indígena. Mas se eles estão precisando, não quer dizer para eles, bom, vamos abandonar os ritmos, vamos abandonar as nossas velhas tradições musicais. Ninguém fez isso no Brasil, não precisou fazer isso. Caetano Veloso, Gilberto Gil, esses caras todos, eles têm todo o conhecimento da cultura musical brasileira, cantam de todo gênero, mas também praticam gêneros diferentes, também envolvem. Então, e tem lugares para os gêneros musicais também, tem lugares e situações. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer, bom, são ferramentas, não precisam pensar em colonialismo cultural, são ferramentas que a gente pode usar. Eu vou resumir tudo que eu ia dizer na parte seguinte, que era dizer o seguinte: a primeira posição era dizer, as línguas indígenas precisam construir esses espaços, precisam ampliar espaços, precisam evitar espaços que a língua portuguesa vai tomando das línguas minoritárias, ou elas vão ficar realmente cada vez mais restritas, vão se congelando, vão se tornando moribundas. A outra coisa que eu ia dizer era que
você pode, bom, tentando responder a segunda pergunta, que eu não vou responder agora, era só dizer que se a inclusão digital for o que eu chamaria de inclusão passiva, ou seja, a língua indígena, a comunidade indígena adota determinada tecnologia porque é de interesse, foi trazida e é de interesse de pessoas de fora e não da comunidade indígena, não é ela que está procurando, não é ela que está vendo, querendo usar isso, bem, aí sim você tem um problema de invasão cultural. Agora, o contrário é pensar que a comunidade indígena adota uma ferramenta externa, mas só usa para a relação com os brancos. Eu acho muito importante, tem um valor grande as páginas, e isso foi mencionado ontem pela professora Eunice, existem muitas páginas de comunidades indígenas em português. Comunidades indígenas falando ao mundo de língua portuguesa sobre sua vida, sobre uma maneira de construir sua imagem, de denunciar suas situações, etc. Elas têm um valor muito importante. Mas se você aprende a usar a internet, entra na internet, mas só usa a língua portuguesa para falar com os brancos, e você tem aldeias esparramadas em 4 estados, como é o caso dos Caingangue, ou aldeias esparramadas por 400 quilômetros quadrados, e possibilidade de conexão, ou conectadas na internet, e não usa a língua indígena para falar entre vocês, é como você comprar uma geladeira e só guardar na geladeira o que você traz da cidade. Manteiga, não sei o que e tal. E carne sei lá, qualquer coisa que você produz, como frutas, etc., da comunidade, você não guarda na geladeira, porque a geladeira é uma tecnologia do branco e você tem que usar só para botar as comidas do branco. Tipo assim, vamos usar a internet só para falar português, porque é tecnologia do branco. Não vamos botar a língua indígena lá. Eu acho que isso seria o equívoco, né? A ferramenta está aí e a gente tem que usar. Eu peço desculpas por extrapolar os 5 minutos ou um pouco mais, e vou passar então agora ao próximo colega. Eu acho que, se vocês nos incomodarem, podemos seguir aqui a ordem, Silvino e Evanildo? Ou pelo que vocês vão falar, vocês preferem outra ordem? Vocês podem ser nessa ordem? Então tá. Porque não temos aqui uma situação de... Ainda que o Silvino vai falar alguma coisa que tem contato com o que eu falei de Caingangue, mas não tem problema. A fala dele é própria, é outra questão. Computador de língua estrangeira, que é o português. Permitam aqui usar a palavra estrangeira. E a gente usou muito tempo em inglês, antes de ter as versões em português. Então, significa que o português hoje está mais avançado em inclusão digital do que qualquer língua indígena no Brasil. Bom, então, o que eu vou distinguir aqui é a inclusão digital de pessoas, e como na minha fala agora, já iniciando a minha apresentação propriamente, inclusão digital de pessoas e comunidades indígenas como uma coisa, e a inclusão de línguas indígenas no mundo digital como outra. A inclusão de comunidades indígenas pode significar simplesmente os computadores na aldeia que você está usando. Primeiro, na escola, e pode ser simplesmente um recurso para você usar, produzir materiais na sua comunidade, né? Está aqui o professor Mauro Caingangue, está aqui, a primeira comunidade Caingangue do Brasil, aí, do sul do Brasil, que teve um computador na mão dos professores para usar e escrever na sua língua. Tinha um programa próprio para eles poderem escrever na língua Caingangue num computador, isso em 1997. Então, eles são pioneiros lá na inclusão digital nesse sentido, de usar uma ferramenta que é o computador e escrever na sua língua. Então, isso é a inclusão digital das pessoas. E aí, uma sala de informática com acesso à internet na comunidade está ampliando isso exatamente para a inclusão no mundo digital, para você ter acesso à rede mundial. Mas isso é a inclusão das pessoas e da comunidade. Eu vou falar disso e vou fazer umas diferenças ainda adiante. O que eu quero aqui defender, sobre o que eu quero falar aqui, é sobre a inclusão digital da língua indígena, como eu acabei de mostrar. A língua sendo usada no computador, a língua sendo um instrumento de leitura do próprio computador e a língua sendo usada na internet entre pessoas que falam e leem aquela língua. Para mim, a inclusão digital de línguas indígenas só faz sentido justamente com a inclusão digital das comunidades indígenas. Seria possível um pesquisador botar a língua indígena na internet, em vários lugares, e tem vocabulários, mas isso não significa que isso está envolvendo as comunidades. E a inclusão digital das comunidades indígenas, do meu ponto de vista,
se não se der junto com a inclusão digital das suas línguas, é um processo que pode resultar muito ruim para o futuro dessas comunidades. Então, aqui eu estou falando de uma outra coisa que eu estou falando para vocês. Que muitos de vocês têm acesso hoje à internet ou têm na própria comunidade um programa de inclusão digital. Eu estou aqui falando da importância que esses programas incluam ou se preocupem com a inclusão da língua indígena também. Bom, então nessa exposição que eu vou fazer, eu gostaria de esclarecer uma posição pessoal e responder uma questão central. A posição que eu vou esclarecer é por que eu tenho defendido a inclusão digital de línguas minoritárias, línguas indígenas, na web. Inclusive, iniciei um projeto com os Caingangue, inicialmente, chamado Projeto Web Indígena. A questão crucial que eu queria responder é quando ou em que perspectiva a inclusão digital de pessoas e comunidades indígenas, e talvez mesmo a inclusão de línguas indígenas, pode ser tão equivocada e prejudicial como qualquer outra política integracionista. Porque eu sei que alguma pessoa vai dizer, mas agora você está achando que os índios têm que usar computador, e computador vai ser a salvação dos índios. Não, só computador também pode ser uma ferramenta que pode trazer tanta encrenca quanto outras ferramentas. Mas ele pode ser uma ferramenta útil. Bem, acho que o resto do que eu vou falar não tem figurinha. Então agora eu vou sentar ali. Bem,